Olá! Vamos falar sobre fé? É uma palavra que a gente usa o tempo todo, né? Mas o que ela realmente significa lá no fundo, segundo as Escrituras? Hoje a gente vai bem além do superficial. Vamos mergulhar em alguns versículos-chave para desvendar as camadas dessa ideia que é tão, mas tão poderosa. Bora começar essa jornada? E, para começar, a gente já vai direto na que é talvez a definição mais impactante da Bíblia inteira, lá em Hebreus. Esse versículo é a base de tudo. Ele nos diz que fé não é só um desejo, uma esperança meio vaga, sabe? Não. É algo com substância, com peso real. A certeza do que se espera, a convicção do que não se pode ver. Esse é o nosso ponto de partida. Então, o ponto central aqui é esse. Fé é essa combinação de uma segurança firme e uma convicção profunda em realidades que vão além da nossa percepção física. Mas, para entender essa definição por completo, a gente precisa cavar um pouquinho mais fundo, e lá nas raízes da palavra. E é aqui que a coisa fica fascinante, de verdade. Para a gente conseguir captar toda a dimensão da fé bíblica, não tem jeito. A gente precisa voltar para as línguas originais. As palavras usadas no grego e no hebraico revelam assim como se fossem duas faces da mesma moeda e adicionam uma riqueza que, nossa, muitas vezes se perde na tradução. Olha só, no Novo Testamento, a palavra principal para a fé é pistes. O foco dela é total na confiança, na persuasão, naquela convicção que vem de dentro, individual. É como se fosse a dimensão bem pessoal da fé, sabe? A confiança que uma pessoa deposita em Deus. É uma segurança interna. Agora, se a gente vai para o Antigo Testamento, a palavra é outra, emuná. E aqui a ênfase muda. Ela vai para a fidelidade, para a constância, para a firmeza. Emuná não é só sobre acreditar em algo, mas sobre ser fiel e constante. Tem a ver com integridade e, muito importante, tem um peso comunitário bem forte. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, né? Pistes é a confiança interna, individual. Emuna é a fidelidade externa, constante, muitas vezes no contexto da comunidade. Quando a gente junta as duas, a gente percebe que a fé é tanto um ato de crer quanto um ato de ser fiel. Uma coisa não caminha sem a outra. Certo. Agora que a gente entendeu a definição de fé, tanto nesse aspecto individual quanto no comunitário, vem a pergunta: como é que ela funciona na prática? De onde ela vem? E o mais importante, o que acontece quando essa fé é colocada à prova? Esse versículo de Romanos nos dá a origem. A fé não surge do nada, não brota do vácuo. Ela é uma resposta. Ela vem pelo ouvir a mensagem divina. Isso quer dizer que a fé é despertada quando alguém se expõe, tem contato com a palavra de Deus. E uma vez que a fé nasce, ela não fica lá paradinha, intocada. A narrativa bíblica inteira mostra isso. A fé não é um item de prateleira, mas sim um músculo que só se fortalece quando é exercitado. E a academia da fé são as provações da vida. O livro de Tiago descreve esse processo de um jeito fantástico. Começa com as provações. A resposta a essas provações, através da fé, gera perseverança. E essa perseverança, quando ela pode agir, quando tem seu efeito completo, leva à maturidade espiritual. É um ciclo de crescimento pensado para nos tornar mais completos. Bom, então qual é o resultado disso tudo? Se a fé nasce do ouvir e é forjada no fogo das provações, quais são os seus frutos? Qual é o impacto real, tangível, que ela produz na vida de uma pessoa? E o impacto transformador. A fé não é um compartimento da vida, uma gavetinha. Ela é a raiz de onde tudo cresce, desde a salvação e a cura até o amor, o crescimento e o senso de missão. Ela redefine cada aspecto da existência. O fruto principal, claro, é a salvação. Esse versículo em Efésios é fundamental. Ele afirma que, pela graça sois salvos por meio da fé. Fica bem claro que a salvação não é conquistada por esforço, mas é um presente, um dom de Deus recebido através da fé. A fé é o canal por onde a graça de Deus flui. E aqui tem um ponto muito importante para a gente não se confundir. Embora a fé não seja baseada em obras, a fé que é genuína, de verdade, ela inevitavelmente leva a obras. Como o próprio Tiago diz, uma fé que não se traduz em ação é uma fé morta, vazia. A obediência e as boas ações são a expressão natural de uma fé que está viva. Ok,
Então, nós vimos a definição, a origem, o teste e os frutos. Agora, vamos juntar todas essas peças para formar uma imagem completa e coerente do que a fé bíblica realmente é. Então, o resumo é este. A fé é essa jornada dupla de confiança individual, a pistis, e de fidelidade constante, a emuná. É uma jornada que inevitavelmente passa por testes, mas que através deles produz perseverança e, no fim, resulta na transformação completa de uma vida. E para encerrar, fica a reflexão. Ao olhar para esses versículos, desde a definição em Hebreus até a dinâmica em Tiago, de que forma o entendimento sobre a fé é transformado? É uma questão que convida a gente a uma profunda ponderação.